Oi, gente, tudo bem? Gostaria de compartilhar com vocês mais uma palavra, mas, por favor, irmãos, me ajudem, dão like, se inscrevam, por favor, comentam para me ver se está bem, né? Se está indo bem, né? As explicações da Bíblia, para ver se eu faço, né? Se eu melhoro, se eu... Entendeu, irmãos? Ajudem. Dando um like, se inscrevendo. Amém? Salmos 42. É assim como o servo, aleluia, brama pelas correntes das águas, assim também suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de, aleluia, alimento de dia e de noite. Enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Agora o quinto. Por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, salvação da sua face. Ainda o louvarei pela salvação da tua face. Irmãos, Davi era aquela ovelhinha obediente aos pais. Davi estava sempre cuidando das ovelhas. Davi era um exemplo. Ele cuidava das ovelhas para que o lobo, para que não as matassem, para que nenhum animal, né, tragasse as ovelhas. E ele andava ali no rebanho, né, com aquelas ovelhas. Ele é o pastor daquelas ovelhas. Então ele entende muito de ser pastor. Por isso que ele criou esse salmo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, porque levava as ovelhas para o pasto verdejante, ele cuidava das ovelhas. Então ele entende muito de ser pastor, né? Então, quando ele ia fugindo dos inimigos, né, que Saul que era o primeiro rei, e, né, desobedeceu a Deus, não fazia aquilo que Deus mandava, né? E Deus se irou com Saul e falou: vou colocar outro rei. E foi escolhido Davi, porque Deus já conhecia o coração de Davi. Era rejeitado pelos pais, pelo menos pelo pai dele, e o pai não fazia caso dele. Tanto que quando Samuel foi ungir, né, o rei, Samuel viu aqueles homens bonitos, irmãos de Davi, aqueles rapazes formosos, com altura, bonito. Aí ele achava: vai ser esse. Não, o Senhor falava: não, esse, Abinadab, não sei o quê. Aí o Senhor falava: não, não, não. Foi todos os irmãos, o Senhor rejeitou, falou não. Aí o Senhor falou, ele perguntou, né, para o pai de Davi: ainda tem mais alguém? Aí o pai falou: sim, tem mais um, mas ele está lá cuidando das ovelhas, como se fosse um filho, né, abandonado. Ficava ali, ninguém fazia caso, rejeitado. E Samuel falou: vamos esperá-lo, vamos chamá-lo e não sentaremos à mesa, não, sabe, não vamos mais se reunir, só nós, sem que esse pequeno, como dizia o pai, o pequeno, né, Davi, não chegar. É assim conosco também. Muitas vezes nos acham pequeno, nos acham que a gente não merece, que a gente não tem condições. Olham para nós e não dão nada, como o pai de Davi não dava nada para Davi, nem os irmãos. Os irmãos dele achavam
Ele servia só para levar marmita para os irmãos e cuidar das ovelhas. Então os irmãos não faziam caso dele. Ele era mais novo, era menor, então ninguém ligava, sabe? Não procuravam saber o que ele sentia, o que ele queria. E ele ali no pasto, cuidando das ovelhas, fez uma harpa, louvava a Deus. E Deus viu o coração dele, porque só Deus sonda nosso rim, nosso coração. Só Deus sabe o que temos aqui por dentro. Então Deus escolheu aquele menino desprezado. Quando ele chegou na casa dele, aí Samuel ungiu. Foram chamá-lo, ele chegou, Samuel ungiu. Esse será o rei de Israel. Então, irmãos, Davi, porque ele é segundo o coração de Deus. Davi, quando ele pecava, ele sabia que ele pecou contra Deus, não só contra os homens pequei. Ele sempre falava, pequei contra os céus. Senhor, igual no Salmo 51, me dá um coração novo, Senhor. Ele falava para Deus, sabe? Era um homem contrito, com espírito, sabe? Arrependido, ele não, sabe? Ele não levava assim, aquilo que ele fazia, ele sempre lembrava de Deus. Eu pequei contra Deus. Me perdoa, Senhor. Não me lance fora da tua presença, Senhor. Retira tudo, ouro, riqueza, palácio, mas não me retire fora da tua presença. Davi era um homem, sabe, segundo mesmo o coração de Deus. Quando ele viu essas ovelhas, não, ele viu a corça, né, ansiando por água, né, porque o leão estava atrás dela, queria comê-la e ele sentia o cheiro de medo dela. Aí ela falou assim, só entrando dentro do... Ela procurava uma água, ela ansiava por uma água, por um rio, para ela entrar dentro do rio e ali ela não... Ali não ia sair, exalar mais o cheiro do medo que ela estava do leão. Aí ela ansiava por aquele rio. Quando ela viu um rio, ela entrou lá dentro, ficou quietinha. Aí o leão não sentiu mais o cheiro dela, foi embora, achou que ela tinha ido embora. E ela se escondeu ali. E Davi olhando, e Davi fez esse salmo, né? Como a corça anseia por água, eu ansiei por ti, Senhor, porque ele ansiava por Deus. Ele tinha sede de Deus. Ele tinha vontade de estar na casa do Senhor 24 horas. Então Davi era uma pessoa... Davi foi um homem que, onde ele estava, ele fazia um salmo, ele lembrava de Deus, pegava aquela harpa dele cantando, a maioria do salmo dele é louvor, cânticos. Então ele pegava aquela harpa e ficava tocando, e louvando a Deus. Irmãos, nós temos que ser como Davi, ter sede de Deus, ansiar por Deus, querer Deus na nossa vida, na nossa presença, porque o Espírito Santo, ele mora dentro de nós. Então, quem somos nós, irmãos, para que o Espírito Santo interceda a Deus com gemidos inexprimíveis? O Espírito Santo, ele clama, sabe, com gemidos inexprimíveis a Deus por nós. Quem somos nós? Pobres terrenos, nascidos do pó. Viemos do pó e para o pó voltaremos. Mas o Senhor nos deu valor. Jesus Cristo morreu naquela cruz por nós. Por isso, irmãos, temos que ser como Davi. Davi viu uma situação correndo dos inimigos, que Saul queria matá-lo, porque Saul percebeu assim, sabe, de relance que ele seria um novo rei no lugar dele. Ele falava, esse Davi quer roubar meu lugar. Não, Davi não queria roubar o lugar dele. O Senhor o escolheu, o Senhor o ungiu, o Senhor o colocou como rei.
Então ele não podia fazer nada. Como nós, o Senhor nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a ele. Então, irmãos, temos que fazer igual o Salmo, eu creio que é 16. Darmos fruto. Sermos como a videira verdadeira. Amém? Temos que dar frutos, já que o Senhor nos escolheu. O Senhor morreu por nós. Deus deu o seu Filho unigênito para morrer naquela cruz por nós, que é Jesus. E Jesus, quando foi embora, deixou o Espírito Santo Consolador para nos ajudar. Olha que valor o Pai, o Filho nos deu. E o Espírito Santo, o Consolador, para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Interceder com gemidos inexprimíveis por nós, mesmo não sendo nós merecedores. Irmão, pensa, reflita. Amém? Porque Deus nos comprou com sangue puro carmesim. Deus nos escolheu. Naquele tempo de Davi, Jesus ainda não tinha vindo. E Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Naquele tempo, Deus não estava procurando adoradores. Naquele tempo de Davi, no Velho Testamento, era diferente. Era olho por olho, dente por dente. Dente por dente, olho por olho. Sabe, pecou, morreu, apedrejado. Naquele tempo, Davi já era um adorador. Davi já amava Deus, já clamava por Deus, já tinha sede de Deus. Quando ele viu a corça correndo, fugindo, ele ficou olhando e falou assim: como a corça anseia por água, eu anseio por ti, Senhor. Amém, irmãos? Temos que ansiar por esse Deus. Esse Deus é maravilhoso. Nos pegou, sabe? Não éramos nada. O Senhor nos fez nação eleita, preferida. O Senhor nos escolheu, nos chamou, nos guarda, nos livra. Amém? Justo pode cair 7 vezes, o Senhor o levanta. Os olhos do Senhor não estão, amém, fechado para nos ver, para não nos ver, os ouvidos não estão gravados para não nos ouvir, os braços dele não estão encolhidos. O Senhor está atento ao nosso clamor. O Senhor está nos vendo, nos ouvindo. Quem somos nós para o Senhor, amado? Nos acolher, nos abençoar, nos guardar, nos livrar. Quem somos nós? Mas Ele nos ama. Ele nos chamou, nos escolheu. Amém, irmãos? Como diz a palavra de Deus mesmo. Não foste vós que escolheste a mim, eu que escolhi a vós, para que vá e dê fruto. Como a videira verdadeira, aquele que não der fruto será arrancado e lançado fora. E Davi, sabe, sem conhecer Jesus, já tinha essa paixão por ele, já amava a palavra de Deus. Que privilégio, né, irmão? Amar a Deus sem vê-lo, sem conhecê-lo. Davi já amava a Deus. Davi já fazia os salmos. Cada salmo dele, ele fala: por que está batida minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Amém, irmãos? Porque ele sabia que aquelas perseguições, sabe? Ele correndo, se escondendo em cavernas, morro, monte, aquilo seria um tempo. Ele sabia que aquilo ia passar, que Deus o ia livrar. Como ele diz, tu és o socorro bem presente na hora da angústia, Senhor.
Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Ele já sabia que o guarda de Israel não dorme, não cochila. Alamanassu decamanas. Davi, ele já tinha consciência de que Deus era maravilhoso. Amém, irmãos? Temos que ser assim. Saber que Deus nos ama, que Deus nos guarda, que Deus nos livra. Nos dá poder para pisar serpentes e escorpiões e nada nos causará dano. Davi não foi culpado de Deus o escolher, porque Saul, foi rebelde, procurou uma feiticeira, o povo de Deus não fazia isso, se esquecendo de Deus. Não, na guerra lá que o Senhor mandou ele matar todos que estavam ali, perturbando o povo de Deus, matando, guerreando contra o povo de Deus, não deixasse ninguém, ele deixou o rei, ele deixou coisas para trás que Deus não queria que deixasse. Então Saul, ele fez aquela oferenda para Deus, sendo que só os sacerdotes faziam. Ele fez coisas que não agradaram a Deus. Então Deus escolheu Davi, que ele viu que era segundo o coração dele. É como nós, irmãos. Deus nos escolheu, mas se não dermos fruto, o Senhor arranca, lança fora, queima no fogo e coloca outro em seu lugar. Amém. Procura olhar para o alto, para os céus, para Deus e fazer a vontade do Pai, já que Ele te escolheu, porque o Senhor sabe quem é dele, quem é que vai fazer a vontade dele, quem não é. E muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Como diz a palavra dele, nem todos que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitas vezes a pessoa está na igreja esquentando o banco. Sabe? Eu vou porque meu pai me obriga, porque minha família me obriga, porque eu quero mostrar isso para alguém. Não é nada daquilo, não quer nada com Jesus. Nem todos que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, irmãos, vamos ter consciência, porque Jesus está às portas. Vamos fazer igual Davi, ansiar por Deus, ter desejo, sabe? Ansiar por Deus é ter desejo, vontade, sabe? Querer Deus em primeiro lugar, acima de tudo, de todos. Buscai a Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. É assim. Davi não sabia quem era Jesus, não o conheceu, e Davi já buscava a Deus. Ele sabia que do alto viria teu socorro. Se você ver, irmãos, cada salmo de Davi, cada um melhor que o outro, mais bonito que o outro, palavras, sabe, que enche o nosso coração, igual o Salmo 91, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Davi procurava habitar no esconderijo do Altíssimo. Por isso que Deus perdoou o pecado dele, com Batseba, e escolheu o filho dele para ser o sucessor no reino. Porque Deus viu que o coração dele era contrito. Como diz no Salmo, o coração contrito não desprezará a Deus. Deus não quer sacrifício, Ele quer um coração contrito. Sabe, irmãos? E foi assim com Davi. Por isso que Deus perdoou o pecado dele e fez do filho dele, de Batseba, o rei Salomão, depois de Davi. Porque Deus conhece o nosso coração.
Deus sabia o coração dos outros reis, dos outros filhos dele, que só queria o trono, não queria nada, com Deus, com nada. E Salomão, chamado Esdidias, sei lá, mais ou menos assim, tinha um coração de ouro, um coração que agradava a Deus também. Irmãos? Não podemos ter coração de pedra, temos que pedir a Deus, dar-nos um coração de carne, um coração segundo o coração de Deus, segundo. Amém? Por isso que fez referência a ser chamado Jesus, filho de Davi. Porque Davi era uma pessoa que poderia ser comparada. Davi deixou um legado, sabe? Todos que leem os Salmos de Davi se empolgam, vê que há algo diferente. Um homem que amava a Deus, que clamava por Deus, que buscava a Deus, que queria morar na casa do Senhor. Como ele disse a Deus, uma coisa pedirei ao Senhor, que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida. Então, temos que ser como Davi. Ser lembrado pelas palavras, pelo amor. Aquilo era muita fé que ele tinha em Deus, muito amor para fazer aqueles salmos, todos os salmos, porque ele corria, andava, sabe, sendo perseguido e lembrando do Senhor. Como ele dizia, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, não serei atingido, porque ele sabia que poderia vir 1000 contra ele e Deus estava ali, que o Senhor acampava ao redor dele, acampava os anjos. Amém? Que Deus acampa teus anjos ao nosso redor, que nada vai nos acontecer, nada. Amém? Porque era um homem que sabia com o que ele estava lidando, ele sabia o Deus que ele tinha, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Amém, irmãos? Ele tinha totalmente confiança total em Jesus, em Deus, em um Senhor, um Criador. Como disse Jó, sei em quem tenho crido e sei que ele se levantará para me ajudar. Então Davi confiava em Deus assim, sabendo que Deus estava com ele, que Deus o ia, levantar, o ia guardar, ia tirar ele daquela prisão, daquele aperto, aquilo que ele estava passando, que ninguém poderia salvá-lo, livrá-lo, porque Saul queria matá-lo mesmo. Saul queria matar Davi, Saul odiava Davi. Só Deus para, tirar Davi daquela situação, daquelas perseguições. Todos se viraram contra ele, até que ele achou um povo que foi com ele até o fim. Sabe, onde ele andava, ele fazia amizade, ele achava pessoas, exército, pessoas boas para seguir o exército dele, ficar com ele. Até o dia que Deus deu o livramento, ele voltou para a cidade dele e começou a reinar. É assim, irmãos. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Não há Deus além de Deus, do Senhor. Ele é tudo para nós. Temos que crer mais, buscar mais, esperar, como diz Davi no Salmo 40, esperar com paciência no Senhor, que Ele vai se inclinar por nós e ouvir o nosso clamor. Davi não fraquejou um minuto. Ele podia estar sendo perseguido, sendo humilhado, sabe? Onde ele às vezes ia num lugar pedir pão, pedir alimento, que ele não tinha
morada, ele não tinha onde ficar. Então, uns rejeitavam, sabe? Uns não queriam dar, outros davam. Mas Davi nunca falou sim. Meu Deus, por que estou passando isso, Senhor? Porque, sabe? Muitas vezes ele perguntava, Senhor, né? Está comigo, por que estou passando isso? Mas não assim, blasfemando, falando, Deus, se o Senhor é meu Deus, porque, sabe? Não, blasfemando não, ele perguntava, Senhor, o que está acontecendo? Por que, meu Deus? Né? Porque aflige a minha alma. Até a alma dele, ele falava, porque está aflita a minha alma, porque se aflige. Crê em Deus, espere em Deus. Ele não deixava a alma dele ficar abatida, ficar, sabe, querer murmurar, ele não deixava. Ele fala, espere em Deus, porque ainda o louvarei. Ele sabia que Deus ia tirar ele daquela situação, sabe, daquela perseguição, daquela armação, porque ele não tinha onde parar, onde ficar, onde se esconder, correndo, sabe? Os valados correndo, sabe? Pelas cavernas, se escondendo, fugindo. Mas ele sabia que tinha um Deus que estava olhando para ele. Por isso ele fazia os salmos. Ele leva os olhos para os montes onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não dormirá o guarda de Israel. Rodela Bassuriandas. Isso é um coração que ama a Deus. Isso é um coração que tem fé. Irmão, onde está a sua fé? Busque mais, ame mais a Deus. Seja como Davi, segundo o coração de Deus. Busque mais a Deus para que Deus possa trabalhar na tua vida, para que Deus possa amassar o barro, fazer um vaso novo. Amém. Buscai a Deus e vivei, como diz em Amós 2. Buscai a Deus. Davi sempre buscava. Cada situação ele fazia um salmo, sabe? Exaltando a Deus. Aleluia. Ele sabia que Deus o estava olhando, que Deus estava cuidando, que Deus estava na frente, que Deus estava no controle. É assim, irmãos. Como diz o Salmo 37, agrada-te do Senhor que Ele satisfará o desejo do teu coração. Confia nele e o mais Ele fará. Porque agradar ao Senhor é amá-lo, é buscá-lo, é fazer a tua vontade, é estar na presença do Senhor, sabe? Buscá-lo às madrugadas, jejuar, orar, ir para a igreja. Sabe, irmãos? Não vacile. Não deixe o inimigo te travar, o inimigo te parar. O inimigo fazer você desconfiar desse Deus. Em todo momento Ele está no teu caminho. Como diz, Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Deus é fiel, irmãos. Não há dolo no Senhor. O Senhor é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz. Amém? Ele está 24 horas te guardando, te limpando, te lapidando, cuidando de você. Eu gosto muito de falar assim, deixa Deus trabalhar. Tem até um hino assim, deixa Deus te moldar. A vitória está no caminhar. Tem um louvor, né? Então deixa Deus trabalhar, deixa Deus te moldar. Que a vitória vai estar no seu caminhar. A vitória vai chegar. Amém, irmãos? Eu fico admirada quando pessoas falam assim, porque hoje em dia os crentes falam, Deus vai te dar vitória, Deus... Amém, irmãos? Jesus veio
para te dar vitória. Temos que falar da vitória mesmo, porque Jesus, onde ele passava, ele curava, ele abençoava, ele libertava. Isso não é vitória, irmãos? Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Temos que falar, sim, das bênçãos de Deus, das vitórias de Deus. Está certo, sim. Porque Jesus veio para livrar os cativos. Amém? Para tirar do lamaçal do pecado. Como no Salmo 40 mesmo ele fala, Deus me tirou de um charco de lodo. Então, é para isso que Deus veio. Então nós temos que falar assim, que Deus vai nos dar vitória, que Deus veio para te dar vitória, e Ele vai dar mesmo. Não é outra palavra, não. Ah, porque não se falam mais de Deus? Se falam. Se você está falando que Deus vai dar vitória, você está falando de Deus. Quem vai te dar vitória é Deus. As pessoas são muito ignorantes. Às vezes, eles querem travar um pregador, eles querem falar isso, aquilo, sabe? Para a pessoa falar, eu estou errado, eu estou falando. Não, você está falando certo. É inspiração de Deus. Ninguém abre a boca para falar se Deus não autorizar. Amém, irmãos? Como diz a palavra dele, anuncia boas novas, aquilo que ouviste aos ouvidos, grita em cima do telhado. Fala de Deus. A palavra de Deus também fala, não importa como fala, importa que fala de Deus. Importa que fala. Então nós vamos falar. Ele veio, Jesus diz, em João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus veio para nos dar vida em abundância, em vitória, em glória. Amém? É isso que Deus veio. Que Deus mandou Jesus fazer. Amém, irmãos? Lembra-te, Deus enviou seu Filho unigênito para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o seu Filho maravilhoso, quando foi voltar para o Pai, deixou o Consolador, o Espírito Santo, para nos ajudar, para interceder por nós, com gemidos inexprimíveis. Foi isso que Deus veio fazer. Nos dar vida e vida em abundância. Que seríamos de nós sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo Consolador? Irmãos, creia, preste atenção na palavra de Deus. Que o Senhor vai iluminar seu caminho. Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Vai crendo. Não deixa Satanás te enganar, te paralisar, te mobilizar, te deixar carente, sofrendo. Não, não, não. Você tem que ver, como Davi disse para Deus, num dos salmos dele, Senhor, os mortos não te louvam. Deus veio nos trazer vida. Eu conheci uma pessoa que só vivia falando em morrer, cristã. Conversei com ela, falei, sabe, Deus não nos fez para morrer, Deus nos fez para viver, que é lindo a vida, com Jesus tudo é maravilhoso. Conversei com essa pessoa estava numa depressão, num estresse, sabe? Ia na igreja, mas estava ali. Aí, conversei, orei, expliquei, a pessoa começou a se acalmar. Aí, eu tinha comprado umas roupas de uma filha minha que vendia roupa e eu comprei para ajudar minha filha, apesar de que eu não tenho muitas condições, mas o Senhor dá condições. Aí comprei várias roupas dela para ajudar. Aí eu vi que os vestidos ficaram curtos. Usei um tempo, aí eu falei, não, eu sou uma senhora, não posso andar com roupa assim. Aí dei para essa pessoa, que eu não vou ficar falando muito, porque eu não quero expor a pessoa, né?
que eu tive já que pagar vários vídeos que eu expus pessoas e não foi bom, não foi legal. Aí eu falei assim, eu vou doar esse vestido para essa pessoa. Eu doei. De repente, passando os tempos, eu vi que essa pessoa estava calmíssima, diferente. Falei, Jesus, Tu és Deus. Não que sou eu, é porque eu busco e sei quem eu estou buscando. A unção que tinha nas minhas vestes passou para essa pessoa, a unção de paz, que Deus me dá tranquilidade e paz para resolver qualquer problema. Passou para essa pessoa. Aí estava acontecendo coisas terríveis na vida dessa pessoa e a pessoa não se abalava. Aí eu comecei a meditar, falei, Senhor, agora que era tempo dessa pessoa se desesperar, essa pessoa está calma. O Senhor falou, a unção que tinha nas tuas roupas tocou o coração dessa pessoa e ela não consegue se abalar mais. Oh, glorianda labaçude camanasturiandas. Falei, só o Senhor é Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Então, irmãos, aquele que anda com Cristo, aquele que busca a Deus, aquele que está ligado na fiação dos céus, aquele que está firmemente com Cristo, a sua roupa tem unção. Você é ungido por Deus. E aquilo que é teu passa para outra pessoa. Amém? Então essa unção passou e Deus me explicou direitinho o porquê essa pessoa estava calma naquele problema. Ela está esperando, confiante em mim, até que eu resolva. As suas vestimentas tranquilizou aquela pessoa, passou a tua paz para ela. A paz que você tem de Deus, do Espírito Santo, passou para essa pessoa e ela não consegue mais se abalar com os problemas. Falei, só o Senhor é Deus, maravilhoso, grandioso. Quem somos nós para Deus nos ungir, nos dar paz, tocar nas nossas vestimentas e fazer de nós, sabe, um vaso de honra como Ele faz. Percebeu, irmãos? Não somos merecedores, mas o Senhor nos ungiu, nos guarda, nos livra. Acampa teus anjos ao nosso redor. Só Ele é Deus, só Ele é Senhor. O que seria de nós sem esse Deus, sem esse Salvador? Então medita na palavra do Senhor. Medita naquilo que Ele está te falando. Observe essas palavras. Guarda no teu coração, como Davi. Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É isso que Deus quer. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém, irmãos? E por aqui eu vou parando, vou terminando, deixando a paz do Senhor no teu coração, que você medite nessas palavras e que Deus fale melhor em teu coração. Amém? E deixo-vos a paz.